Ágil 731. Convidar aqui as pessoas para entrarem aqui na sala. Seja muito bem-vinda, Tina. Maravilhoso dia para você. Para você também. Que prazer estarmos aqui, né? Mais um dia, mais uma semana que se inicia hoje, hein? Mais uma semana. Eu adoro o domingo. Um domingo aí até o domingo de Páscoa. Especial aí para muitas pessoas, e adoro por estar aqui presente e com vida, falando contigo e com uma audiência incrível aqui. Nossa, entrou bastante gente já, legal. Eu vou fazer aqui a abertura da sala, Tina, e aí a gente vai recebendo aqui as pessoas. Hoje é um dia de abundância, um dia de prosperidade ágil. Então sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro matinal diário com a agilidade. Estamos aqui dentro do Clubhouse e também fora do Clubhouse através das mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Então você que estiver acompanhando pode postar a sua pergunta e eu leio aqui para a gente fazer essa discussão, para engrossar o caldo aqui. Eu vou fazer minha audiodescrição, que é um bom hábito aqui nas salas do Clubhouse. Eu sou André Sanches, homem, pele branca, eu estou sorrindo na foto, olho castanho esverdeado, cabelo em pé, arrepiado, e numa foto aí com terno azul, gravata azul, camisa branca e fundo cinza. Uma foto mais executiva. E hoje a gente vai receber a Tina e outras várias pessoas que queiram participar dessa discussão sobre abundância. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre Kabbalah. E seja muito bem-vinda, Tina. Para mim é um prazer, uma honra ter você aqui no Jornada Ágil. Oi, querido, que prazer, o prazer é nosso, amanhecer o dia aí, né, no Brasil ainda é amanhecer, falando de um assunto tão gostoso que é ágil, né, o que será ágil, né, como é que a gente encara isso no nosso dia a dia, como é que funciona isso e para quê, né, porque tudo tem que ter um para quê, né, André, para que a gente usar agilidade, né, qual é o fim disso? Isso é muito importante. Muito obrigada. Vamos aqui estar participando, né, e tentando aqui contribuir. Ou farmácia pública e tal, e mesmo assim o diretor me contratou justamente e ele me explicou por que eu tinha sido escolhida entre as candidatas, que eles preferiam lapidar uma pedra, né, uma rocha, do que você tirar alguém que já vem com vícios. Então aquilo foi desafiador para mim, ter que aprender ali na raça, né, atuando ali mesmo no dia a dia. Então foi muito gratificante, né? É você se desafiar, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, e pelo menos tentar, né? Então essa contribuição que eu queria complementar. Obrigada. Legal, Van. Deixa eu abrir um parênteses rápido aqui. O Rafael, o Rafael Pombo, ele levantou a mão aqui para subir e eu já autorizei umas 3 vezes. Eu não sei se você precisa dar o aceite aí do seu lado ou se tem algum problema na ferramenta. O que eu ia te sugerir, se não chegou o aceite aí, entra e sai na sala de novo, que aí a gente consegue testar. Ah, agora deu certo, legal. Então, eu também estava tentando subir, mas subiu. Já peguei no Rafael. Aí eu pus, Cris, todo mundo aqui de moderador, falei, vamos fazer uma junta aqui, uma força-tarefa para subir o Rafa. Vamos embora. Bom, pela ordem aqui, vou abrir para a Jaqueline e depois para o Rafael. Jaqueline, seja muito bem-vinda ao Jornada Ágil 731, seu encontro matinal aqui com agilidade. Ó, eu na tua bio eu já vi o bio em construção, então vou falar que é uma jornada, é uma cabalista em construção. É isso, Jaque? Bom dia, André, bom dia, Tina, a todos. É mais ou menos, eu tenho uma vida muito rica e a minha biografia é muito grande. Então, eu tenho que pensar o que vai entrar ali e o que vai ficar aberto para todos, vamos dizer assim. Eu tenho 58 anos, já vivia, mas vivi não foram 6 meses, foram 4 anos, foram 20 anos, foram mais 5 ali em países diferentes. Continuo fora do Brasil já há 33 anos, não perco meu sotaque de carioca e no momento moro em Portugal. Então, o que eu queria perguntar hoje à Tina, eu tenho acompanhado a Tina, escutado, ela já me convidou várias vezes para subir, fico quieta. Eu estou aprendendo muito com vocês aqui, porque é uma nova área na minha vida que eu não conhecia, mas vamos lá, estou gostando muito, está sendo bem legal.
A Tina ontem falou de física quântica, que todo mundo entende de física quântica. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um filho que é doutor em física quântica e trabalha no projeto do computador quântico e não tem nada a ver com o que o povo está vendendo aqui. Tina, você tem Com realmente certeza. razão. Então, o que eu queria saber, como é que funciona a lei do retorno na Kabbalah? Poxa, que pergunta legal, hein? Olha. Muito boa. Até que fim, Jaque. Estamos em Portugal, vamos ver se a gente se encontra para um café, não é? Eu estou no Porto, Tina. Ah, você está no Porto, eu estou aqui em Cascais. Então, veja bem, gente, eu estou ouvindo aí atentamente todo mundo falando, e a sua pergunta primeiro, André, antes de entrar na da Jaqueline, é sobre o tempo. Quando é que o homem está pronto, André? Nunca. Então, nós somos um ser humano em construção. Por isso que o estudante de Kabbalah é eterno, como o Pedro explica bem. O Pedro teve o privilégio de nascer já eternizando tudo isso, e ele sabe que a vida inteira dele, ele é a prática viva da Kabbalah. Que Kabbalah é prática viva, né? Como eu falava, né, Jaqueline, o que eu vejo aí de física quântica aí no Clubhouse, eu estou tentando encontrar a física quântica que a gente rala 4 anos a 6 anos para começar a compreender alguma coisa da física quântica. Então, o crescimento, ele é eterno. E uma das bases para a gente saber receber bem, Jaqueline, essa lei do retorno, é o grande segredo do cabalista, que é o amor. Então, tudo passa por esse veio. O amor é a mais poderosa das emoções humanas. Então, quando a gente anseia por ele, quando a gente pode viver com ele e descobre que não tem como viver sem ele, ele é tão avassalador, ele é tão abrangente, e que não tem como a gente medir, provar, definir, mas e muito menos descrever, mas tem como a gente viver. Então, o cabalista, ele vive isso. Então, você vê que ontem, eu não sei se você, acho que você estava assim na sala, eu sempre vejo o seu rostinho, eu falava para as pessoas sobre um ponto extremamente importante da Kabbalah, que é aquele momento em que a sua mente encontra com o seu eu e não tem por onde você fugir. Por exemplo, o Pedro sabe disso, né? Que a gente busca a tal da palavra solteiro em hebraico e não encontra. Então, tem como esse menino transgredir alguma coisa concernente ao matrimônio? Não, porque ele não foi criado para essa transgressão. Isso não existe. Então, ele sabe que pós-matrimônio existe algumas coisas tanto de nível pessoal, sexual e emocional, que ele vai cumprir, né? Ele vai fazer, ele vai estar realizando, né? Então, quando você não conhece o poder da transgressão, não tem lei do retorno, porque você começa a trabalhar isso. O que existe hoje é que as pessoas estão de costas, né? O símbolo do coração, muito conhecido, que abrange continentes aí, quando a gente vai entender esse coração, é costa com costa, e não face com face. Então, quando você está face com você, face com o seu rei, face com aquilo que você criou, aí você começa a ter uma vida cotidiana, que é a sua lei do retorno, nada mais fez, o que plantou vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Então, aqueles venenos que as pessoas colocam nelas é porque elas estão costa com costa. Elas não estão face to face. Isso é uma lição incrível da Kabbalah. Então, quem está costa com costa está irado, está magoado, está abandonado, está desmotivado, está no sofrimento e só vai fazer coisas ruins por outro e para si mesmo. Quando você está face com face, você está se vendo, você sabe a sua essência, você sabe o que você pode fazer, o que você cria, o que você trabalha. Então, Kabbalah traz a racionalização do ser. Sabe? Ela não traz a discórdia, ela não traz sentimentos quebrados, igual tem palavras aí, né? Crença limitante. Eu acho essa palavra absurda, porque se ela já é uma crença limitante, como é que eu vou trabalhar se eu estou afirmando que ela é uma crença limitante? Então, o ser humano, ele tem dificuldades a serem vencidas,
no próprio eu dele. Ele não tem uma crença limitante, porque senão não tem Kabbalah que resolva, não tem psicologia que resolva, não tem física quântica que resolva, porque você está partindo de um ponto de falar totalmente de costas para aquilo que você foi criado. E o ser humano está todo de costas. Você vê aí, o Cristiano deu um exemplo, né? Eu já quebrei algumas vezes, me reinventei e estou sempre me reinventando. Então agora ele não quebra mais, porque agora ele sabe que não dá mais para reinventar, agora ele tem que co-criar. E daqui para frente ele vai ser o cometa de Harlem, que ele vai começar a co-criar, ele vai saber que nunca é tarde demais para isso, não importa o reviravolta, só não vai poder voltar para aquele ponto da quebra. Esse é o grande lance, a grande sacada, né? Então a gente consegue reunir coragem e força para ser o ideal que você veio para ser. Então, aquele efeito bumerangue que volta na maioria das pessoas, me desculpem aí quem vai ouvir, a palavra é forte, é quem vive de maneira idiota, né? Porque você não foi criado para isso, você foi criado para ser luz, para crescer, para fazer. Você não pode ficar sentado à beira do caminho. O caminho é seu, ele está livre, ele está aberto para você. Quando você entende isso, você continua. Você não pode partir para a direção oposta, né? Você põe o GPS, ele vai te levar naquela direção. Ele vai procurar, inclusive, o caminho mais fácil. Às vezes ele te dá até 2 ou 3 opções, aí você vê em nível de quilometragem, ou nível de tempo, qual é a melhor opção, mas ele vai te levar àquele campo, ele vai te levar àquele sentido. Aí você vira as costas para o GPS divino, que é você mesmo, e começa a se basear nas percepções equivocadas, nos temores, na presunção, porque o ego, né, você conhece muito bem, né, Jaqueline? A gente que é mais da velha guarda, Ô, né? palavrinha de 3 letras, hein? Muita experiência, Tina. Não é velha guarda, é muita experiência. Nós temos muito café para tomar juntas, né? Então a gente entende que essa essência interior que você tem, esse pani, que nada mais é do que a interiorização, as pessoas precisam começar ontem. 2020 virou a maçaneta. Você vai ou não vai abrir essa porta? O que você vai se contribuir, né? Na verdade, a gente vê que nós somos dotados de grande inspiração divina. Nós somos a Kabbalah. E esse essencial mesmo é analisar, sabe, qual é o seu valor numérico, qual é a sua letra, quem é você, de que você é formado. Você é Aleph, você é Zod, quem é você? Quem é você, né, como diz aí, disse ainda há pouco na fila do pão, né? Não, quem é você na fila da eternização? Como é que você define a sua altura? Sabe, nós somos um símbolo, gente, de um coração imenso, de um amor supremo, de um coração que excede a todo e qualquer problema. Nós estamos instalados nisso. Nós somos manuscritos, né? Que a gente vê isso aí, Vanessa, né? Na prática do Namyoho Genkyo, tem ali o pergaminho, o Goronzo, né? Que nada mais é um manuscrito que fala é você. Você está de cara com você, fazendo a sua oração para você e retornando para você. Então, esses são os 2 lamedes, né, que a gente tem, que é a segurança do equivalência dos 2. O 2, que é o seu eu interior verdadeiro, e o eu que você fica aí tentando justificar, acostumado a não ver nada, a maioria das pessoas, e de repente chegam aqui no Clubhouse e querem ser detentores de uma verdade que não vivem. Então, o coração nada mais revela do que o seu florescer, a sua prosperidade, o seu crescimento, a sua totalidade em uma conexão que excede, gente. E é o motivo, é o que te motiva a quebrar limites, que você tem potencial, você é um supraconsciente que vê através do consciente. Então, o supraconsciente, ele aprende, ele ensina, ele mostra, nós estamos interligados. É isso que é física quântica. Num relacionamento disposto a aprender, nós somos esse receptor. E hoje a gente está vendo aí os meninos criando os computadores de última ponta, né, através da física quântica. E esse computador seria a imitação do ser, né? E nós precisamos agora de um computador porque a gente parou.
Nós estamos na idade da pedra no emocional, nós estamos na idade da pedra do conhecimento, e dependendo do país, piorou, né? E a nossa cultura é, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Olha onde vai dar isso, né? Então, qual é a sua essência? E a gente ainda acha bonito, ainda samba, né? Você é receptor do quê? Não, você tem que ser receptor e doador. Quem é receptor sou eu, agora o professor é o doador. Então, você tem que ser professor da sua existência, você tem que mudar isso aí. Você é cabeça, sabe? Você é intelecto, você é um conjunto, você é um gancho entre o eterno e a realidade. Você Vav, é aquele gancho, é Yud, aquela conexão mental, né? É o baixo, é o Raf. Quem é você? Como é que simboliza isso, né? E as pessoas, às vezes, né, chegam aqui e querem ser pescoço, manipular a cabeça para um lado e para o outro, sem saber que destino. Como é que a gente inova com isso? E isso a gente aprende, né? Sempre brinco, né, Jaque? A gente aprende depois do ENTA, do 40, do 50. Isso. Essa casa aí, eu vou sair nos 100 e começar a usar a fralda com 108. Até lá eu quero aprender, absorver, ser uma esponja na vida de tudo que a vida tem para me oferecer. E o porquê que eu te fiz essa pergunta da lei do retorno? Porque com a minha experiência de vida, com o que eu vivi e vi na vida, eu procuro agora usar primeiro o perdão para entender que a lei do retorno vai acontecer quando ela tem que acontecer. Eu acho que ela acontece sempre, tá? Mas eu começo sempre com o perdão. O PP, né? O PP da Kabbalah PP é perdão e presente. Isso é basilar na Kabbalah, né, Pedro? Depois o Pedro pode falar sobre isso. Que nos ensina o que é esse coração, o que é esse amor. Não se prospera sem PP, sem perdão e presente. Essa conexão é fantástica, é o seu florescer. Então, dentro do coração judaico, do verdadeiro amor, tem essa conexão mente a mente, face a face, olho a olho, corpo a corpo, alma a alma. Isso a gente aprende nas escolas de Kabbalah. Tem essa conexão com sua mente, tem a conexão face a face, olho a olho. Como é que você vê isso? Isso é um fluxo muito claro, gente. Se alguma coisa te interromper e o relacionamento não pode continuar, é que você está costa a costa. Aí você vai ver e pergunta para o seu pescoço, aonde foi que eu levei minha mente? Aí você vai ver, você está olhando para trás, você está olhando para o passado, você está criando problemas. E o que nos garante que a gente governa tudo são nossas emoções. E não tem coisa mais saudável do que a troca da mente com o coração. Então, o coração é o total daquilo que a gente está familiarizado. É o símbolo que representa amor no mundo. Não tem o Yud, não tem o Vav. Está sem a mente e o pescoço. Então, quando a gente começa a fazer essas conexões do corpo, a gente começa a ver, nossa, eu estava olhando para trás, eu estava olhando a vida do vizinho, eu não estava no meu foco. Cadê meu foco? Cadê foco? Foco, foco, foco. Face to face, face to face, face to face. Eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. Salomão fala isso de uma forma gloriosa, né? Então, a gente tem que estar disposto a nos virar e fazer mudanças. E começar a entender que o Criador jamais ficou de costas para a gente. Somos nós que ficamos de costas para a nossa realidade. Né? Ontem conversamos, tem 3 dias que a gente conversa intensamente, aí eu e o Cristiano, né? E a gente vê que a gente é isso. Eu sou para o meu amado, que o meu amado é para mim. Eu sou para o meu trabalho, que o meu trabalho é para mim. Eu sou para a minha vida, que minha vida é para mim. Então tem que parar, sabe? E a gente tem que escancarar isso aqui no Clubhouse. A gente tem que trazer isso para as pessoas. Olha, você é face to face. Você é esse coração judaico. Você é essa essência do mês de Elul. É você que está ensinando isso. É você que está mudando essa ideia de totalidade, de conexão, de trabalho, de objetividade. É o projeto da criação. É o que está na nossa Torá, ou Torá, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, do compêndio cristão, é o guia para a gente se conectar.
é o início, é o rolo. Por isso que a nossa Torá é em forma de rolo, porque a gente tem que desenrolar e começar a viver, começar a ensinar. O fim está ligado ao começo e o começo está ligado ao fim. Simples assim. Tá? Eu acho que Cabala é muito simples, é algo que termina, inicia com Bereshit e termina com Lamed, é Beit, é conjunto, é Beit Midrash, é o ensinamento boca a boca, é o ensinamento do coração. Então nós somos muito abençoados porque nós temos a capacidade de canalizar esses poderes e de reconhecer e de revelar essa capacidade, de aprender, de ensinar, face to face. É isso que dentro do judaísmo há um grande diferencial, por isso que é um povo de 35 milhões de pessoas que fazem um barulhão na humanidade. Todo mundo quer saber o que está debaixo daquela quipá, né, Pedro? E ali está uma coisinha chamada sabedoria. Pode falar, Baruch Pedro. Hashem, maravilhoso. Maravilhoso, valeu mesmo, Tina, você é demais. Maravilhoso. Eu não posso mutar o microfone porque a gente está transmitindo, mas aqui vai no modo manual mesmo, ó. Agora. Então, Tina, isso que você disse, né, principalmente a parte do perdoar, né, Raul Seixas diz uma música que tudo que você faz um dia volta para você, né, se você fizer o mal você também vai ter. E... Com certeza. Vamos já soltar a nossa vinheta que você não conhece ainda, Pedro. Eita, já solta. Vanessa, prepara a vinheta. Já estou preparando aqui. Olha só, essa turma a Tina falou de fazer barulho, essa turma é do barulho, hein? Assim que o Pedro terminar de falar, sou homenagem a você, Jaqueline, hoje. Ô, Suzana, você está aí na sala nos ouvindo, eu adoro o seu trabalho. Suzana, se quiser subir e compartilhar também, desculpa, viu, André, já invadimos aqui mesmo sua sala, mas é para agregar. A Suzana é uma tremenda atriz, muito parabéns aí pelo seu trabalho, Su. Legal, ou seja, eu vi aqui a biografia dela, falei, bom, daqui a pouco é capaz que ela suba também aqui. Oi, bom dia. Bom dia. Nossa, muito bom começar ouvindo vocês, Tina, obrigada. Obrigada por vocês terem me visto ali. Eu tô quietinha ouvindo, e depois quando, eu não sei se vocês têm uma fila aqui, como é que funciona, mas aí eu vou fazer umas perguntinhas, tá? Obrigado, Su. Desculpa eu ter dado essa forçadinha, eu tinha dado lá no direct também. O Cris é danado. Seja bem-vinda, vai chegar a sua hora. O nosso comandante Obrigada. é André. Legal, seja muito bem-vinda, Suzana. Vanessa, prepara a vinheta aí. Eu vou complementar só um ponto, Tina, que você trouxe, né? Quando se fala do conhecimento, né? Dele ser em constante evolução. A base da agilidade é exatamente essa. A gente dá os passos à medida de que a gente precisa adquirir conhecimentos adicionais para a jornada. E não um modelo mais antigo, por exemplo, até falando da educação, onde a gente primeiro se preparava para fazer algo, estudava, sei lá, um mês, um ano, 10 anos, pouco importa, para depois tomar uma ação. Em metodologias ágeis, métodos ágeis, ou uma cultura de agilidade, é exatamente essa. Você dá o passo na direção do seu desejo, do seu objetivo, do seu plano, sem ter todo o caminho traçado, sem ter todo o conhecimento traçado. Foi bem bacana, Tina, foi bem no comecinho aí da tua conversa. Eu vou abrir aqui a sala... Só se falando disso, André, rapidinho, esse é um princípio basilar judaico, né? A gente aprende o seguinte: nossa, eu quero abrir muito uma padaria. O conceito cristão, ele diz, né, vamos pedir a Deus para que ele me dê a resposta se aquilo para mim é o que eu preciso, se é o que eu posso fazer nesse momento. O conceito judaico, ele vem e diz, vai e faça. Se o Eterno te abençoar, você continua essa jornada e com prosperidade. Mas a gente sempre dá o primeiro passo e espera uma resposta do Eterno no meio da jornada. Isso é muito interessante. E depois você vai ajustando a jornada. Essa Isso mesmo, Pedrão. Tem que buscar, gente. Se não buscar... A travessia do Mar Vermelho, né, Pedro? Exatamente. Olha, me emocionou meu coração. Baruch Hashem, Shalom, Adonai. E depois, Pedrão, na jornada é só inspecionar e adaptar.
inspeção e adaptação, vira ciclo. Deu errado aqui, muda, ajusta, continua e vida que segue. Vou abrir aqui pro Rafa. A gente tem o Rafa, o Bruno e depois a Suzana aqui. E depois quem quiser subir, lógico. A vinheta tá pronta aqui. Então bora lá, Vanessa, bora fazer bagunça aí. Homenagem ao Pedro e Jaqueline hoje. Ok, vamos lá. Pode aumentar, Van. E não tem nada nesse mundo que a cabala não saiba demais. Aí, gente, são meninas da cabala te convidando para essa viagem por dentro de você. Você vai mergulhar em você vai encontrar essa pessoa que você nasceu para ser. Como diz Raul, vem comigo, que no caminho te ensino. Você tem algum problema? Então vem comigo na sala da cabala. Por quê, Tina? Porque ele acaba lá. Tina, eu conheci o Raul Seixas num festival, festival, não é festival, gente, como é o nome? Numa coisa de surf em Saquarema, numa roda de noite, numa fogueira, e estávamos todos lá, não vou dizer fazendo o quê, mas estávamos lá. E foi muito, eu era uma menina e eu fiquei encantada. Eu falei, gente, esse homem, ele vem de outro mundo, ele é maravilhoso. Eu fiquei muito impressionada com o Raul Seixas. Foi uma vez na vida, foi uma noite, mas marcou a minha vida. Poxa, que inveja positiva, viu, Jaque? Olha só. Queria estar lá também. Então a gente vê com tudo isso aqui, com essa experiência do Pedro, que eu não poderia deixar de me emocionar mesmo, sabe, Pedro? Fiz uma viagem aqui, né? Que o homem falhou, mas a incumbência permanece. Então a grande mensagem da Kabbalah e grande mensagem dos ensinos judios é que o Eterno usa apenas homens sem força natural. Então, nós não temos essa força natural. Quando a gente descobre, se aprofunda no trabalhar da Kabbalah, a gente descobre que o Eterno, ele trabalha eliminando tudo que procede da sua vida natural. Então, a Kabbalah vai tirar tudo, tira o entulho, tira o lixo. Quando você define o que você vai fazer, é porque já está escrito, sabe? Tudo já está escrito, o melhor para você. Imagina, quem é o meu sócio? Né? O meu primeiro sócio é o Eterno. Quando eu saio dirigindo pelo mundo afora, eu falo para ele, o senhor, por gentileza, entre, coloque o cinto de segurança, fica aqui no banco da frente e vamos nós dois. E vamos juntos. Conversando. Meu banco da frente sempre é ele quem senta. Então, quando ele trabalha, eliminando tudo isso, né? E a gente vê isso na vida de Moisés, desde a infância, que ele nasce num período em que aqueles meninos recém-nascidos deveriam todos ser mortos. Aí a mãe dele, numa sacada tremenda, esconde ele por 3 meses. Depois coloca num cestinho, bem calafetado, sabe? Fechadinho. Ela sabia que aquele rio ia levá-lo para que ele conduzisse o povo. Ali era o sinal, passando pelo rio, ele passaria pelo mar. Né? Olha que sacada genial da mãe. Né, que está lá no livro de Êxodo, em português, 2, de 1 a 3. Então, esse sentido ali, a criança não foi entregue à morte, ela foi ali ressuscitada, ela ali era a deidade, era o nosso grande Salvador, que seria por meio da filha do faraó, que ele levaria ali para o palácio. Ele foi instruído em todas as ciências do Egito, mas ele não deixou a capacidade de ser líder como um israeli. Então, você é esse israeli, você tem essas habilidades aí. E quando ele é levado para o deserto ali, que eu lembrei agora a história de Pedro é levado para o deserto, para outra cidade aí no Brasil, ele usa as maiores habilidades dele. Eu já tenho certeza, eu tenho convicção. E ele tem uma referência disso. Ele tem Moshe, ele tem Abraham, ele tem todos os nossos patriarcas como referencial. E ele sabe, peraí, o meu sócio nessa nova cidade
é o eterno. E aí a gente começa a ver essa tarefa de liderar. Você não pode liderar uma empresa se você não se autolidera. Você não pode liderar uma família se você não se conhece. Você só vai vencer porque você é forte, você é corajoso. Quando o Eterno fala ali com Josué em Canaã, ele diz, ser forte, ser corajoso, ser determinado, vá em frente, o mundo é seu. Então, esse treinamento é o que a Kabbalah vai fazer aqui no Clubhouse, é o que nós vamos fazer pelos nossos cursos, é o que nós vamos fazer com o povo brasileiro, porque o povo de Israel já sabe de onde veio e para onde vai. Agora nós temos que atacar nossa jornada nesse deserto. Nós estamos vivendo um deserto emocional, um deserto cultural, um deserto que, de repente, nós estamos todos mascarados, né? Sem, ao menos, tentar compreender o que será a Covid. O que simboliza isso? Que símbolo simboliza? Quando você faz o translation do Covid, é morte eterna. Eu não falo esse nome nunca mais. Então, eles colocam uma sigla em hebraico que significa isso. E foi o primeiro país a resolver o problema. Por quê? Porque está com as mãos erguidas. O povo não pode cansar. Você não pode baixar a guarda. É a sua mão. Porque todas as vezes que a sua mão abaixa, você é derrotado. Então, põe a mão para cima, sabe? Seja esse Aaron, seja Arão, seja Moshe. Por quê? Porque você vai estar numa batalha. E essa batalha, só você ressuscita dela. Só você se enfatiza no que é ágil. Então, quais são suas habilidades? O que você tem? O que você precisa? Você precisa se permitir a fazer o que veio para fazer, a treinar o que veio para treinar, a compor a melodia que veio para compor. Ou será que a gente faz uma música só com dó? Não, nós precisamos dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E qual clave que você vai usar? É de Fá, é a clave de Sol? Isso vai depender da sua confiança em você. Então, vamos nos importar um pouquinho conosco, com essa habilidade, com essa conquista, porque é essa a incumbência. A incumbência permanece. Você pode falhar hoje, mas amanhã você é sucesso, porque não existe futuro. O futuro é agora. Então, põe os pés agora no seu futuro hoje, se levanta, ergue a sua bandeira, regenera o seu templo, né? Que a gente vê que Elias restaura com 12 pedras, que são as 12 tribos de Israel, e começa a construção da sua cidade. As oportunidades estão aí. Agora, quem quer crescer, cresce. Quem não quer, vai ficar atrás. Porque o ano que vem é um ano de muita dúvida. É um ano muito mais duvidoso do que o ano de 2021. Então, será que você vai estar disposto a colaborar, a cooperar, ou vai falar, agora eu vou estudar Kabbalah, ou agora eu não vou mais estudar, para que lado que eu vou, que caminho que eu sigo? Então, Kabbalah é decisão, e decisão de crescimento, entendeu? Parabéns, Pedro. Bacana, Tina. Olha, desistir não é uma opção. Vamos partir direto para ação. Eu vou abrir aqui para o Rafael aqui. Rafael, seja bem-vindo ao Jornada Ágil 731, seu encontro matinal diário com agilidade. Pode complementar aqui algum ponto de vista, ou compartilhar uma experiência, fazer uma pergunta. Oi, bom dia. Bom dia, Rafa. Bom seja dia bem-vindo. Obrigado. Na verdade, eu até... vocês estavam falando que eu tinha levantado a mãozinha, né? Acho que só se eu esbarrei errado, porque eu acho que eu não tinha apertado, mas eu vi que vocês, o André e a Tina, estavam me puxando, né? Aí eu estava meio assim, porque eu achava que eu não tinha muito a contribuir, porque ainda mais agora, depois de tantas falas tão ricas, que você às vezes depois fica pensando por aquilo uma meia hora, né? Digerindo. E na verdade eu só tenho mesmo talvez assim, falando um pouco de mim, né? Me chamou muito a atenção a fala do Pedro, né? Sobre essa questão da diferença entre, não sei se ele colocou essa diferença específica, acho que cristãos e judeus, não sei se bem assim, que um esperaria como se fosse um sinal, né? E o outro já partiria para a ação e durante o processo ele se ajustaria e tudo mais. E eu gosto muito
desse segundo modo de pensar, até porque eu tenho muita dificuldade de pôr isso em prática. Porque eu acho que se eu tivesse menos medo, assim, se eu tivesse mais coragem mesmo das coisas que eu procuro fazer, dos projetos que eu quero realizar, eu acabo tendo, aí remetendo ao título, eu tenho muito pouca agilidade, sabe? Porque eu acho que o problema não é nem tanto agilidade às vezes. Eu acho que eu no momento eu posso me descrever como escritor, né? E eu lembro de um escritor dizendo assim, não é que eu seja um escritor rápido, mas eu sou um escritor consistente. Eu acho que quando ele fala consistente, ele quer dizer que ele tem um processo onde ele está sempre lá, independentemente do que acontece, ele traz essa coragem, ele traz esse movimento sempre em diante, que eu acho que é uma coisa que eu preciso aprender a desenvolver mais em mim, e que eu já estou até começando a me consultar com a Tina, né, que a gente já fez até uma prática e tal, que eu acho que foi muito boa para mim, é uma coisa até que eu quero ficar ouvindo de novo, para ver se eu me destravo um pouco, porque eu me sinto bastante, como ela disse agora há pouco, assim, uma pessoa sentada à beira do caminho, né? Em vez de alguém que simplesmente trilha aquele caminho que está aberto para ela. Então eu não sei até que ponto às vezes eu sinto, nossa, será que sou eu? Será que é o mundo externo mesmo que às vezes dificulta as coisas para mim? Eu não sei se eu arranjo muitas desculpas, né? Talvez eu até possa aproveitar para perguntar para a Tina, já que esse também é o meu caso. Assim, eu sou escritor no momento, mas eu sou formado em psicologia, né? E eu acho que uma coisa que eu nunca pensei em perguntar a ela, seria sobre qual a visão, não a visão da Kabbalah, mas como, por exemplo, que eu entendo que nós é que fazemos essa nossa vida, né? Nós é que, no meu caso, eu literalmente escrevemos, né? No meu caso, escrevemos a nossa vida, nosso caminho. Mas, às vezes, nós temos certos impedimentos. Por exemplo, se a gente pegar da área da psicologia, a gente pode pegar alguém que pode, por exemplo, acabar afundando em uma depressão bastante profunda, né? Que às vezes parece que exigir que a própria pessoa faça alguma coisa pode ser demais, pode ser até um pouco cruel. Eu queria saber qual visão que a Kabbalah às vezes pode dizer com essa pessoa informando as informações dela, né, e tudo mais. Qual seria uma resposta para isso? Será que a resposta seria que ela deveria procurar alguma ajuda? Até que ponto, às vezes, nós somos limitados e nós realmente precisamos pedir ajuda e nem tudo, nós nem somos capazes de tudo a todo momento? Eu acho que era mais ou menos nessa linha que eu queria perguntar, porque às vezes eu me sinto um pouco assim, sabe? Às vezes eu já tive certos problemas assim, com depressão e ansiedade. Às vezes a sensação que você tem é que você não está no domínio de você mesmo, sabe? Que tem uma força assim, sombria, às vezes, que está te segurando de fazer tudo. E isso realmente é muito, muito doloroso, né? Então, é mais ou menos nessa linha que eu queria aproveitar, assim, falando um pouco sobre as minhas dificuldades e fazendo essa pergunta a Tina. Obrigado. Oi, Rafa, já estamos marcados para amanhã a nossa segunda prática, tá? Mandei para você. Claro. O que eu falo, primeira coisa, nós sabemos que esses transtornos, porque não são doenças, né? São transitórios, por isso que o nome é transtorno. Nós temos mais ou menos hoje 402 transtornos catalogados mundialmente. A gente percebe, primeiro, que ele vem lentamente, né? Todo transtorno, ele é silencioso. Quando a pessoa se apercebe ela já está, né, com algum transtorno, com algum tipo de toque, que é transtorno obsessivo compulsivo. E eles são transitórios, então eles vão passar do jeito que eles iniciaram, com o controle, né, com a adequação com o profissional certo, ajudando, ele vai passar.
Então, quando a gente pega uma pessoa com transtorno dentro da Kabbalah, nós vamos guiá-la pela alma dela. Nós vamos primeiro entender todo esse processo que ela está, como foi que ela chegou nesse processo, dentro do tempo dela, do modo dela, se ela fala, se ela não fala, como é que ela come desse fruto aí, como é que é desconhecido para ele, porque senão ele não chegaria a ter transtorno. Então, esse é o cuidado que o profissional tem que ter, esse é o cuidado que o médico tem que ter, esse é o cuidado que o psicólogo, ou psicanalista, ou o profissional da área que seja, o mentor, deveria ter. Era primeiro conhecer o processo, como se deu o processo. A Kabbalah nos ajuda, que você sabe muito bem, né, Rafa, quando a gente tem conversado e como a gente tem chegado, porque ela me dá esse conhecimento. Mas se eu não fosse uma profissional de Kabbalah, por exemplo, né, vamos ser profissionais da psicologia, então você precisa entender de onde veio isso, você precisa buscar isso com aquela pessoa e auxiliar no desenvolver, que eu chamo que é ganhar vida. Quando você sai de qualquer transtorno, você ganha vida. E essa é a expressão máxima disso. E a gente tem que deixar de ser analítico, né? O profissional da alma, ele não faz análise nenhuma. Eu vejo gente falar, eu tenho uma anamnese de 100 perguntas. Isso é uma loucura. Como é que você aplica isso numa pessoa que está com depressão? Né? Você tem que conversar, você tem que amar, você tem que parir isso dela, e a Kabbalah me dá, lógico, recursos que as outras profissões não dão, por isso que eu quero abranger isso para o número maior de psicólogos, para o número maior de profissionais dessa área, porque a gente tem que buscar isso, entendeu, Rafa? E juntos caminhar, que é o nosso processo, né? E se você toma alguma medicação, que medicação é essa? Qual é o proceder dessa medicação? Como é que eu vou ajudar você a desmamar esse processo? Porque quando você começa a dar o seu salto, aquele remédio já vai incomodar outros órgãos. Ele vai fazer o papel inverso, porque você já subiu uma escada. Então, o profissional tem que ter muita consciência como lhe ajudar. Então, você precisa, a pessoa nessa situação, ela precisa de ajuda, sim. De uma pessoa profissional, de um profissional com excelência, porque a gente tem que acessar isso no seu DNA, a gente tem que acessar isso no seu DNA físico e no seu DNA da psique. Por isso que nós temos programas em nossos telefones, enquanto profissionais da Kabbalah, de DNA, porque a gente busca dentro daquele programa como veio isso, de onde veio isso, de que linhagem veio isso. Você vai ouvir muita gente falar em árvore genealógica, que nada mais é do que a escola do DNA, que foi criado lá no início, em Êxodo já se aplicava a árvore genealógica. Então a gente busca isso, a gente busca a neurologia, a gente busca a alma e começa a trabalhar com essa pessoa, com o recurso que ela tem, né? Se é medo, como é que eu vou trabalhar o medo? Então, quais são os recursos que eu vou fazer com que você saia do medo? Que o medo é o inverso do amor, não é o ódio que é o inverso do amor, é o medo. Quando as pessoas descobrirem o que são essas palavras e o que elas significam, a gente começa a justificar aquele momento. Então, é assim que a gente faz. A gente entra no compreensível, tá? Para chegar no absoluto. Então, entre o compreensível e o absoluto está a ponte de todos esses transtornos obsessivos compulsivos que estão na moda. Qualquer criança que fala demais, que corre demais, taxa a criança de hiperativa. Você vem na Kabbalah, não, ele é um menino inteligente que precisa de música. Aí você leva o menino, como foi o caso de uma pessoa que falou para mim, leva o menino para o médico enche o menino de tarja preta, porque ele chega lá derrubando o consultório dele, né? Então tem algum defeito de fabricação. Às vezes passa pela educação também, né? E aí a pessoa leva aquela criança e a criança vai começar a ter comportamentos fora da própria realidade. O médico vendo aquele comportamento totalmente louco, né? Porque não tem exames para isso, por isso que você tem que ir ao psiquiatra. Aí ele vai te dar um remédio de tarja preta que vai mexer com o organismo da criança todo. Ao invés... Por que ela foi lá no médico e aceitou o remédio de tarja preta? Por que ela não consultou outro? E por que ela duvida da Kabbalah se ela pega o primeiro remédio e enche no filho dela?
Então, é uma ferramenta onde a gente poderia ter analisado com honestidade. Então, Kabbalah é viver com honestidade. É a maneira mais simples de viver. É começar agora mesmo com aquilo que você tem. E, Tina, acho que além da honestidade, que é viver com transparência, né? Viver com transparência dos dados. Nesse exemplo que você trouxe aí da mãe no consultório, vai para o caminho mais fácil, né? Vai para o caminho comum ali, que a maioria acaba decidindo. Você não quer um pouco mais trabalhoso, vamos dizer assim, ter uma segunda opinião, uma terceira opinião. E aí acho que o complemento... Jogar o tablet na mão do menino que não tem 1 ano de idade, né? Exato, ela não é o caminho. Sabe que loucura ela está fazendo com o mental, com o intelectual, com a vibração daquele menino. Outro dia eu estava vendo um videozinho que o menino, a mãe mostrava o celular, tirava o celular, ele caía e chorava. Aí ele ficava olhando, lógico, ele está com a inteligência aguçadíssima até os 7 anos, aí ele olhava, ela não respondia, ele caía de novo. Então, é a mesma coisa que ela faz com o cachorro. Dá um biscoitinho pro cachorro. Então, você parece que as pessoas não estão vivendo relações pessoais, elas estão vivendo um tribunal criminal com seus próprios filhos e com sua própria realidade. Com as suas próprias atitudes, boa. O que eu ia complementar, Rafa, podendo agregar aí um pouco do ponto de vista da agilidade, é que, independente de você estar tomando aí, de repente, algum remédio ou não, e a Tina trouxe aí o ato do desmamar, você vai parar quando? Só quando você conseguir atingir aí os seus objetivos. Então, você falou, eu sou escritor, então se você vai de repente ter um sonho ali, eu quero escrever um best-seller, quanto que você vai parar? Quando você escrever, de fato, o best-seller. Você vai trilhar um caminho A, um caminho B, um caminho C, aí a gente brincou até um pouquinho aqui, o Cris comentou, tropeçou 1, 2, 3 vezes, cara, levanta, vida que segue. E aí, do mindset da cultura ágil, inspeciona e adapta. Qual é o aprendizado que eu trago desse tropeço? Qual o aprendizado que eu trago dessa situação? Qual o aprendizado que eu trago desse meu status atual? Inspeciona o aprendizado, adapta para você conseguir aí, se for se livrar de algum remédio, se for escrever um best-seller, se for atuar na área de psicologia que você comentou, enfim. Então tem bastante oportunidade em todas as áreas. Com certeza. Eu lembro de um casal que foi levar uma criança com 12 anos, né? Totalmente fora dos padrões, para um rabino conversar com eles. Aí o rabino falou, você demorou 12 anos para vir buscar a resposta. E essa é a verdade. Então você possui um imenso tesouro e você não usa ao máximo. Então escreva célebre frase, eu possuo um imenso tesouro e eu vou usá-lo ao máximo. Essa é uma lição assustadora? Mas a gente precisa passar por essa lição assustadora para poder caminhar nesse caminho que veio para ser. Kabbalah é mais ou menos isso, tá? Ô, Tina, é quase que não aceite o que não seja o melhor, né? Depois eu até queria fazer uma... Não, até porque você... Ótimo, Cris. Porque você é sócio do Criador. Ué, se meu sócio é top de linha, como é que eu vou aceitar o menor? A nossa grandeza, isso não é orgulho, não, isso é consciência. Nós somos impulsionados a aproveitar o dom ao máximo. A nossa linha de pensamento, ela desperta a partir de que você sabe que o medo não serve para nada, que você é esse combustível dessa partilha do seu dia a dia, que você tem esse coração, você tem essa alma, você tem esse extremo, essa coisa externa, e esse crescimento interior é que vai fazer isso. Quando você começa a meditar sobre você e que você descobre que você transforma objetivos em realidade, você se torna cabalista. Exatamente. Só complementando aí tudo, tem um filósofo que é do século XVI, eu não sei se vocês conhecem, é Baruch Spinoza. Ele escreveu um texto que é Deus segundo Spinoza. Ele foi, inclusive, morto aos 44 anos em Haia, na Holanda, onde ele diz isso: se eu te dei o amor, a incoerência e o principal de tudo, o livre-arbítrio, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Se tu plantares batata, tu não colherás morango. Nós somos o que nós queremos ser. Se tu não me vês num simples amanhecer, no beijo da tua amada, dos teus filhos, do teu cachorro, no banho de mar, você não me encontrará em lugar algum. Para que criar tempos lúgubres, obscuros, que tu mesmo construíste e acredita ser minha morada? Minha morada está nas águas, nos mares, nos céus.
E é por aí, Rafa. E não tenha medo nada, não. Eu estava vendo tu aqui, e a vergonha é algo, Rafa, que o negócio é ser sem vergonha, literalmente da palavra, porque você vai aprendendo a busca, o caminhar, o que o Pedro falou antes, é buscar sempre, gente, é buscar sempre. Agora, saber o que buscar, ir buscar. Ô, Cris, eu gostei. A agilidade, por definição, ela é sem vergonha, tá? Porque vai lá e faz, e não tem problema. Exatamente. Se tropeçar, inspecione e adapta. Acabou. Acabou. E tem uma frase minha que é: não queira ser, seja. Não queira ser, seja, galera. Vão lá e façam. Não importa o que os outros acham. Tu te sentes olhado, surpreendido. Não vou falar o Daci, mas era aquela palavra. Expressa ainda mais do que o amor, expressa mais do que tu queres. Essa é a agilidade. Vamos embora, ser ágeis. Boa. Vou abrir agora aqui, ó, pro Bruno, seguindo a ordem. O Bruno acabou escorregando, mas ele já estava aqui esperando. Então, Bruno, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil 731, teu encontro matinal com agilidade. E um abraço aqui, ó, para quem põe a biografia mais completa, fica legal, porque já vai puxando os pontos comuns. Um abraço aí para quem é de Sorocaba. Eu tenho bons amigos aí que moram em Sorocaba e vivi muito minha juventude ali, minha adolescência, na verdade, em Piedade, muito próximo de Sorocaba. Bem-vindo, Brunão. Bom dia, André. Bom dia a todos. Tina, Cris, Vanessa, Pedro, Jaqueline, Rafael, Suzana, Rafael e a galera de baixo, tudo bem? Eu sou o Bruno, como você falou, eu sou aqui de Sorocaba. Cara, assim, primeiramente, eu vivo muito da maneira que colocam a minha vida, eu canalizo a minha energia em tudo que eu quero e eu transformo realmente meus sonhos em objetivos. Eu ouvi a Tina em algumas salas e a maneira que ela expõe, a maneira que ela conduz, a maneira que ela retrata, o que ela escuta e que ela compartilha as informações, para mim faz muito sentido. O que eu quero dizer, na verdade, é que eu vivo muito isso. Porém, eu não conhecia a Kabbalah, eu não sei falar a respeito, eu não tenho mais interesse em saber, estou acompanhando, já venho pingando em algumas salas sempre que possível. A vida é uma loucura, mas a gente informação, eu considero essa troca extremamente importante. Então, na verdade, a minha fala aqui é mais no sentido de dizer que, embora seja, para mim, faça todo sentido o que o Cris falou, muita coisa, todo sentido, é a minha vida, eu tento buscar as coisas dessa maneira, eu miro algo, e se eu não sei onde vai dar, eu começo mesmo assim, porque eu sei que eu vou fazer acontecer, eu vou para cima, eu tenho uma vida meio maluca no dia a dia, eu tenho 2 filhos, são mães diferentes, eu sou noiva, minha noiva não é mãe de ninguém, então eu passo por um dia a dia muito louco, mas eu vivo muito isso no dia a dia, e a minha dificuldade maior, aí eu não sei se eu transformo isso numa pergunta, vamos lá. Ao mesmo tempo que eu vivo exatamente isso no dia a dia, parece que não tem um eixo, parece que falta alguma coisa ainda. Uma coisa, eu estou sempre em busca. Então eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar conhecendo mais sobre o assunto, quero mais ainda me penetrar nesse tema. Acho que para mim eu sou peito aberto, sou disposição, eu faço tudo isso, mas ainda falta alguma coisinha, falta essa cereja, falta alguma coisa que eu estou sempre em busca. Eu não sei se isso é bom, né? Porque é sempre bom estar em busca, lógico, mas eu não sei se falta alguma coisa para me completar, esse eixo, vamos colocar assim. Eu queria contribuir dessa maneira, eu queria ouvir um pouco mais do que cada um vem falando, e queria dizer que, para mim, não conhecendo a Kabbalah até então, estou me infiltrando mais, falta alguma coisa, falta algum eixo, falta alguma coisa que eu quero me aprofundar. Veja bem, Bruno, o que a gente entende, principalmente na sua fala, lógico que é uma fala tão pequena para expressar tanta grandiosidade, expressar quem é você, né? E eu não fiz uma análise da Kabbalah, mas eu faço uma análise da fisionomia e da fala, do que você está dizendo, que o que a gente aprende
dentro da escola de Kabbalah, que é compreender verdadeiramente qual é a nossa capacidade de realização. E essa minha capacidade de realização, ela passa por uma programação, ela passa por uma qualidade de programação, ela passa por um tempo de execução dessa programação e de um resultado que eu vou chegar com essa programação. Então, quando a gente tem isso bem definido, esses 4 pontos são importantíssimos, né? Ser objetiva e o que isso representa realmente para você. Aí você cumpre uma tarefa de cada vez. Aí você cumpre aquele objetivo. Aí quando você está finalizando aquele objetivo, que é o transbordar da Kabbalah, né? Que é o nosso vinho, que excede a taça e o derramar dele no nosso Shabat, significa que agora você se torna grande naquilo que você fez para fazer e você vai realizar um outro objetivo. Então, é terminar aquilo que veio fazer. Então, você empreende numa área, vai para aquela área, não é egoísta em forma nenhuma do seu próprio fluxo, e vai colocar toda a sua capacidade naquela coisa certa, no seu mundo atual, suficiente, necessário, compreensível e responsável. Aí você diz, bom, eu estou formando esse trabalho que eu estou fazendo aqui, esse trabalho é um trabalho para a vida toda? Não, esse trabalho é para até o final do ano, eu já ter alcançado o ponto X, ter chegado no ponto Y, ter feito isso, ter comprado aquele prédio para poder ser a sede do meu trabalho. Então, quando você tem o cuidado e se permite de sair da simplicidade para a realidade, você põe importância em cada momento dessa escada. Construir um objetivo é construir uma escada descendo do último degrau para o primeiro. É o inverso. Então, você vem descendo primeiro na mente até chegar ao ponto de partida. Porque aí, quando você vai subir a escada, você já conhece ela. Esse processo cabalista, ele é incrível. Quando a gente vai partilhar isso com os nossos alunos, a gente constrói descendo a escada, a gente não constrói subindo. É uma espiral descendo. Então, você vai descendo até o ponto de partida. Quando você chega ali no ponto de partida, você compreende a caminhada todinha que você vai fazer, você se encontra com o belo, você se encontra com o incrível e a importância. E ele delimita tempo. Não existe nenhuma tarefa que começa quando você nasce e termina quando você morre. Essa é só viver. O resto são qualidades, tempos, definições, quantidade, o que você vai aproveitar disso, quais são as férias que você vai tirar disso, quais são os paraísos que você vai visitar enquanto isso. Então, é um planejamento tão grande quando a gente senta com um desses jovens judeus, com um desses meninos, que é um ensinamento. Então, ele vai saber o que é quantidade, o que é qualidade, o que é realização, e ele põe tudo ali naquele papel e lê, e ele caminha com aquilo dentro da agenda. Ele tem uma agenda de vida, ele tem uma preparação de vida totalmente diferente, que é o que a gente fala, o desafio dos 40 dias, né? É a nossa contagem do Homer, né, Pedro? Então, é um desafio. Você está se desafiando a realizar. Quando você pula, né, como eu falo assim, pulou uma etapa ou não fez essa construção, que nós estamos aí, né, Christian, fazendo aí uma construção há 3 dias verdadeiramente, e a gente está alinhavando e chegamos à conclusão que precisamos disso e disso e disso para que isso caminhe. Aí agora, como é que nós vamos fazer os nossos 177 dias de preparação? Como é que é essa sua mudança? Então, a Kabbalah te ensina isso. Aí você tira ansiedade, você tira medo, não realização, como diz, tira aquela seta, né, do Sagitário jogada para cima. Você jogou uma seta, ela tem que alcançar o alvo primeiro. Alcançou o alvo, separou e olhou para trás, falou, foi tudo isso que eu construí? Ótimo, agora eu vou começar uma construção à esquerda, eu vou começar uma construção à direita, e não fazer puxadinho. As pessoas ficam fazendo puxadinho em mansão, né? Não tem como fazer um puxadinho numa mansão. Agora, transformar um puxadinho numa mansão, tem. Então, esse processo de descer a escada,
para conhecer aquilo que é relevante no seu projeto. É assim que eu trabalho com meus alunos. Não tem como ele construir uma escada para chegar lá em cima sem ele saber o caminho descendo aquela escada. Aí ele vai fazer aquilo com construção efetivamente. Não sei se eu consegui que você vislumbrasse isso, entendesse isso. Então, é esse entender. Aí você traça o passo a passo, carrega essa tua agenda e olha ela todo dia. Eu estou no passo 2, agora eu estou no passo 3. Você vê a travessia do Mar Vermelho. Imagina se olhassem para trás. Ia morrer a metade da população que estava atravessando aquele mar. E eram milhões de pessoas. Então, essa travessia do Mar Vermelho é a grande sacada da Kabbalah, ok? Agora legal, parece que é Suzana, né? Obrigada, Bruno. Isso. Valeu, Bruno. Espero que tenha entendido a mensagem. Se você quiser, pode procurar no direct, entendeu? Pode nos seguir, que logo, logo tem muita novidade vindo aí. Tina, Vanessa e Cris. Aliás, já fica a dica, né, Cris? Toda a audiência a seguir, todos os moderadores aqui, toda essa galera do bem. Já vamos soltar a vinheta, né? Nós vamos criar uma vinheta aí. Tem Pedro no meio, tem Rafa no meio, tem todo mundo aí no meio. Suzana, querida, queria te ouvir. Oi! Sorriso lindo. Bom dia, tudo bom? Gente, que barato começar o dia nessa sala, ouvindo vocês. Bom, vou fazer uma audiodescrição aqui, gente. Eu sou uma mulher branca, com o olho bem aberto e que adora dar risada. E batom vermelho, e eu tenho uma boca com 117 dentes, e é isso, eu sou essa pessoa. Agora, você é uma pessoa que de perto você não é normal? Exatamente. Até eu tenho um pouquinho mais, mas vou deixar ela falar. Mas é o seguinte, gente, assim... né, eu gostaria de me apresentar aqui, porque eu acho que as pessoas me conhecem através dos personagens, né? São 30 anos fazendo personagens e escrevendo personagens. Mas eu queria contar para vocês quem eu sou dentro. Eu sou uma menina de 8 anos, com uma capa vermelha, que dança em varanda. E essa menina me trouxe até aqui. Essa menina tem uma inteligência, e quando eu entendi isso, parece que tudo que a Tina tá falando faz sentido com essa menina, sabe? Essa menina sempre soube planejamento, essa menina sempre soube plano financeiro, essa menina me fez ser uma empreendedora artística, essa menina me fez ser tudo. E eu, como adulta, ia buscando instrumental adulto, mas a força, a visão sempre foi dessa criança mesmo, que dançava em varanda para ver as pessoas abrirem um sorriso ou começarem a dançar junto comigo. E essa varanda hoje são todos os palcos que eu habito, eu estar aqui, é tudo, né? E aí aconteceu uma coisa, enfim, em toda essa caminhada, construindo uma vida que ser artista não é profissão, né? Nem sei, é uma missão, é uma coisa um pouco maior, eu acho, em termos de plugado no humano, não de importância, mas de plugado no humano. Você não despluga do humano, você não despluga de perceber as pessoas, mas eu sempre senti falta de um lugar espiritual. Eu sempre senti falta de um lugar que era... Onde eu vou, né? O que eu leio aqui? Então, sou formada em filosofia, sou da dúvida, do questionamento, fui criada católica, né? Gosto muito das religiões de matriz africana, elas me dizem coisas, com quem eu tenho mais diálogo em termos de crença, E há 2 anos atrás aconteceu o que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Eu tenho uma prima que foi fazer uma pesquisa sobre nossa ancestralidade e descobriu que o nosso tataravô, né, saiu de Portugal, fugido, um judeu sefaradi. E ela foi fazer essa pesquisa e todos os primos embarcaram junto com ela. E a gente hoje, depois de um processo longo, hoje a gente tem um papel da comunidade israelita de Portugal, de Lisboa, dizendo, olha, você é judia. E isso, para mim, eu tô com isso falando assim,
gente, eu acho que chegou o que eu sempre procurei, mas como é que eu vou fazer isso? Como que eu dou esse passo? Então eu estou colocando aqui para vocês a importância dessas salas de manhã para mim, porque eu tenho buscado ouvir, tudo que eu sempre ouvi de lambuja da Kabbalah sempre fez sentido para mim, mas eu tenho um papel, agora eu conheço de onde eu vim, e isso foi muito sério para mim. É isso. Poxa, Suzana, eu fiquei aqui muito atento, ouvido atento no que você estava falando na tua história, e eu sabia que tinha um finalzinho ali que seria revelador. Eu me senti assim, nossa, vai vir uma grande revelação. E eu dou os parabéns a você, ao Bruno também. Bom, acho que na verdade todos aqui, o Rafa também demonstrou. Eu vi muita vulnerabilidade, né? Às vezes a gente tenta muito ser perfeito. Acho que no mundo que você também tá, né, Suzana, no mundo de palcos, assim como eu também, de palestras, a gente é muito cobrado por não ser vulnerável, por não sermos nós mesmos. E quando você traz a figura da criança, do eu interior mesmo, feliz, que não tem autocrítica, mas que vive uma vida plena, né? A criança vive uma vida plena, uma vida simples. Eu fiquei muito emocionado mesmo, Suzana. Obrigado aí. Eu acho que todos os depoimentos aqui foram bem legais. O seu, com essa revelação no final, acho que foi a cerejinha do bolo dos depoimentos de hoje. Exatamente isso. Parabéns, Suzana, por se abrir, por permitir isso. Agora, a nossa mestra Tina tem um recado para ti. Obrigada. Esse Cristiano põe a gente de saias justas, né, Suzana? Vocês que me procuram, fala pra ele. Ele é ágil. Ele é ágil. Ele é um condutor de sentimentos, né, o Cristiano? Obrigado, então, Marinha. O que eu vejo, né, Suzana, em tudo isso, né, que você coloca pra gente, né, que é a alma nunca morre, né? Você é bneianozinho, você é judia da diáspora, né, lá dos 70, logo no começo dos 70 do novo século, e a gente descobre que essa alma da gente, esse eu, essa essência da gente, ela só é eterna com ela mesma, né? E essa eternidade dela está muito bem falada por você aí, né? O que é essa vida? O que é isso? Como é que nós somos esse ser imortal dentro do mortal, né? Foi a sua grande conexão. E de uma forma generosa, você nutriu isso o tempo todo, né? Cada personagem que você faz, com certeza, como atriz, você vive aquilo, você vive biologicamente aquilo, espiritualmente aquilo, você vive aquela verdade, né? E às vezes são tão bem vividas que formam armadilhas no seu próprio dia. E assim, essa essência da gente. Então, quando a gente tem essa essência que inspira, essa essência que educa, essa essência que muda, que dá essa virada de chave, que é a sua influência, a gente começa a se beliscar e fala, mas será que eu estou vivo mesmo, né? Começa a gritar, como eu abro minha janela e grito aqui em Portugal, né? Eu acho que eles vão sentir muita falta dos meus gritos na manhã, né? Onde eu atento ao universo, olha, eu estou aqui, muito obrigada. Eu até falo, Eterno, é aqui meu endereço. Tá bom? Muito obrigada por hoje, né? Então, quando você sente isso e você externa isso, você se torna esse ser espiritual, né? Você se torna essa alma alimentando o corpo. Kabbalah é isso, ele é uma alma que nutre o corpo. É um homem faminto que ele ganha uma corrida contra ele mesmo. Então, ele torna, né, o estudar dessa Kabbalah, o estudar dessa Torá, o estudar do Talmud, nada mais é mais precioso do que nutrir a nós mesmos. Então, Kabbalah é essa nutrição, é ela que faz essa lenda viva, é ela que te eleva, é ela que junta todos esses pedaços em uma energia única. Então, nós somos essa energia única, nós não somos mais pedaços, né? Eu vi outro dia, foi você mesmo, Cristiano, falando sobre um pedaço de retalho, coxa de retalho, não sei qual sala você falou isso. Então, as coisas boas, as coisas positivas, elas são resultado no físico, elas são tangíveis, né? A Kabbalah mostra isso, olha, você tem olhos físicos, mas entre os olhos aqui em cima, você tem o grande olho espiritual, né? Que é o ato de amor, que é a bondade, que é o ser, né? Então, o maior benefício que você vai sentir por essa nossa caminhada, será um prazer ter você
entre a gente também, é que essa identidade interior, essa razão de ser, é que é a sua música, é que é a sua dança, que é a sua composição. Então, quando você descobre isso, só você conhece as notas que vão compor essa música, só você conhece a expressão, a intenção, a visão de criar aquilo. Então, quando você sair agora, que você está dotada ainda com esse seu documento singular que já estava na sua alma, você vai tocar essa sinfonia de uma forma totalmente mais afinada e mais refinada. Então, a Kabbalah faz isso. Ela lembra do nosso refino, ela lembra que a gente tem esse recurso, ela lembra, olha, Tina, você é eterna, então tem que ficar a sua fala, tem que ficar a sua lembrança, tem que ficar o seu Yangpu, né? A sua alma, aonde você começa o seu auto-perdão, e você começa a viver e fala, peraí, sai, não me procure em 2020 que eu não moro mais lá, e você começa a se doar primeiro para si. Quando você redime isso na Kabbalah, você descobre que você é um memorial vivo, sabe? Você é uma prece, você é uma brahá viva, não importa a idade, não importa a formação, não importa de onde veio, o rolo da Torá está erguido para a gente, e ele está seguro por duas pessoas, de um lado o eterno e do outro lado você, por isso que é um rolo. Então essa é a grande explicação, a grande sacada de chegar na nossa sinagoga e ver ali, né, aquele momento triunfal, né, Pedro? Quando a nossa Torá passa entre a gente e a gente se reverencia a ela. Ali eu estou me reverenciando a minha sabedoria, eu estou me dobrando aquilo que está dentro de mim. Então é muito poderoso quando a gente não perde essa oportunidade. Então conectar com isso esse ano é uma bênção, é um momento em que a própria sinagoga interior, ela não está mais falecida, ela não está mais em luto, é você isso. Então o Kabbalah ensina isso, né? Que nós não somos mais falecidos, nós somos um povo muito importante, nós somos vivos e nós temos um coração que palpita dentro da gente. Pode parecer egoísmo ou pessoas que estão acima do bem, do mal, não me interessa a visão do outro, mas me interessa o que eu passo para o outro. Não adianta se eu vou passar na carruagem e os cães vão ladrar, eles vão ter que ladrar mesmo, até a hora que eles deixam de ser cães e começam a sentar no banco da frente. É dura as minhas palavras às vezes, mas é o positivo da Kabbalah. Nós somos projeto positivo, nós somos memória, nós somos memoriais. Não tem mais tempo para dor, gente. Tem tempo para realizar, tem tempo para criar. Tira o S do crise, que vai dar CRI. É as grandes sacadas, né, dos enigmas das palavras. Quando você tira o S do crise nessa palavra, está CRI. Acabou. Energia positiva, vitalidade, natureza de alma, nesse mundo físico totalmente incompreensível, né? Que às vezes a gente chora, mas a gente chora com o silêncio, com uma frequência, com uma maneira adequada. Eu não tenho respostas nenhuma para vocês, mas eu tenho que ter para mim. Eu tenho que ter a conclusão de que eu estou indo no caminho certo e que não encontrei outro caminho melhor. Porque se eu encontrar outro melhor, com certeza eu paro esse caminho e vou para outro, porque erro e acerto são margens do mesmo caminho. Agora é você que voa, é você que é esse ser pacífico, é você que caminha. A felicidade, gente, ela exige ação. Não é suficiente eu reconhecer na minha alma que eu preciso ser feliz, não. Você tem que agir, tem que ter ação, você tem que nutrir. Felicidade é nutrição. Quando você vê uma pessoa infeliz, até o cabelo dela é infeliz. Então é a fusão do corpo com a alma, mas tem que ter uma coisa maior aí, que é a ação. É quando você acorda pela manhã, começa a andar, e você começa a pensar, e você ainda está na cama. Você está ali na cama. Tem gente que está na cama às 24 horas, porque ela não tem ação, ela não reconhece essa alma, ela não reconhece esse pensamento, ela não se treina. Então, Kabbalah é treino diário, é reconhecer
que o infinito está tendo dentro do finito, mas tem que ter propósito, tem que ter atividade, tem que ter resolução. Ah, ele é bonzinho, ele é malzinho. O malzinho você passa adiante, é como um pássaro e suas asas. Imagina se a ave não tivesse consciência de que as asas dela permitem ela voar. Elas seriam apenas um fardo, um peso extra, né? Mas não, elas descobrem que as asas elevam ela ao rumo aos céus. É essas asas que estão faltando no ser humano. Todos nós temos asas, nossa alma tem asa, e quando a gente descobre, a gente começa a passear, e a gente começa a compreender, e tudo fica muito mais gostoso, mais saboroso, né? Que é aquilo que eu falo, não me dê 2 limões esperando que eu faça uma limonada, eu vou fazer uma caipirinha, né? Com bastante gelo, que é muito mais saboroso. Boa, Tina. Agora o convite acho que é a Suzana para que voe, né? Você falou das asas para que voe Pois cada é. vez mais alto. Exatamente. Agora, é demais. O Cris, né? Ele, sei lá, ele tá com radar aí de alma ligado. Então, peraí, já que você falou isso, eu tenho mais um recadinho para você, tá? É o seguinte, Suzana e todos que estão nos ouvindo, permita-se errar, mesmo quando nós achamos que temos a certeza de estarmos 100% certos. Somos sobreviventes. Desde quando atravessamos o Mar Vermelho, quem atravessou, quem vai atravessar. E ainda mais, se questione, mude, galera, mude. Mude de rua, mude de café, mude da marca de roupa, mude, se adapte, se readapte. Mesmo errando, essa mudança tem que ser rápida, tem que ser ágil, né, André? Para dar tempo de começar tudo de novo. E se for o caso, o tempo é nosso bem mais valioso, em todos os sentidos. E vamos atrás da faísca divina. Viva a vida, o amor, a compaixão. Ô Cris, você já está especialista em agilidade, em mindset ágil e em cultura ágil. Já vou te chamar para as palestras aqui. Eu já tive um treinamentozinho, doutor André. O senhor vai me conhecer melhor. Já lhe mandei no privado lá, o senhor vai saber quem é o Cris depois. Boa, boa. E é exatamente isso, estar aberto ao novo, à experimentação. E aí eu não podia mutar o microfone aqui, porque a gente está transmitindo aqui nas mídias sociais, para quem... a Suzana, eu vi que ela tem um quê de inclusão. Aqui no Jornada Ágil a gente passou por isso também. Tinha muita gente que queria participar da discussão, mas não estava aqui dentro do Clubhouse. Então a gente transmite o Jornada Ágil para as mídias sociais, sejam elas quais forem, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, e aí o pessoal vai ouvindo a gente. Então tem muito mais audiência do que quem está aqui na sala. Então a gente também zela... Eu ouvi a Suzana que ela falou do Cris, eu fiquei curioso agora. A gente zela pela inclusão. Fala lá, Suzana, sobre o Cris aí. Não, é que eu queria ouvir o que ele tem a dizer depois do que eu falei. Porque ele foi me buscar. Foi. Suzana, o que eu tenho a te dizer é continue sendo quem tu és. Tu sabe o teu caminho, tu sabe o que tu passou, tu sabe o que tu trilhou, tu sabe onde tu quer chegar. O passado não te pertence mais. Isso eu falei no começo, acho que você não estava na sala. O que temos é o hoje. Seja o Osho, seja a imensidão. Busque sempre. Tropece, vá para frente, caia, levanta, começa de novo. Você é uma guerreira, Suzana. Eu te acompanho há muito tempo, sou um admirador do seu trabalho e hoje eu conheci a Suzana quando você contou a história da capa vermelha. Hoje eu sei quem é a Suzana um pouquinho mais. E se permita fazer com a Tina a cabala. Eu não sei se você já fez, mas tem que fazer com a Tina. Então, pois é, isso que eu queria, assim. Tô achando que esse é um caminho para eu começar aí, né? É por aí. A gente vai te mandar no privado, você vai falar com a Tina pessoalmente. A gente tem um outro grupo, mas isso aí é você e a Tina. E aí você vai entender tudo, porque o seu nome, a sua data de nascimento, tudo já está escrito antes de você vir ao mundo. A Tina vai te explicar isso no pessoal lá no privado. Você vai pegar isso. Tá obrigada, bom? Obrigada, Cris. Agora eu tô louca para ouvir o Rafael. Vamos lá, Rafa. Seja bem-vindo. Agora quem fala é o nosso André, né? Que daqui a pouco eu sou dono da sala. Não, agora é o Rafa. Agora a brincadeira que eu ia fazer com a Suzana, só para aproveitar o momento, que eu comentei aí da vulnerabilidade, acho que é o convite a todos nós sermos vulneráveis, porque a gente vai conhecer a nossa melhor versão de nós mesmos. Então, Suzana, a sua melhor versão é a sua criança de capa vermelha, convidando todos a dançarem. Ela é. Sim, ela é mesmo. Ei, Rafa, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, Rafa, ao Jornada Ágil 731, seu encontro matinal diário com agilidade.
Bom dia, boa tarde, né, dependendo de onde vocês estão. Vou fazer minha descrição também. Eu sou um cara negra, eu tenho 28 anos. Na minha foto eu tô com um sorrisão aberto. E se você me ver pela rua, eu vou estar assim também. Eu tô de braço cruzado na foto e o fundo é rosa, no fundo. Eu tô aqui, eu entrei na sala porque eu queria pegar o Instagram da Tina, que eu já tinha seguido ela aqui, eu vi a sala, eu falei, putz, eu não tava achando o Instagram dela. E aí eu tava saindo, que eu vou almoçar agora, e eu ouvi o período todo no skate, porque quando eu entrei na sala, segui a Tina, eu não consegui sair, porque o conteúdo que todo mundo trouxe fez muito sentido pra mim. Então, quero muito agradecer por todo mundo que compartilhou aqui, que foi muito bom. E principalmente a Suzana, que ela falou o lance da garota de 8 anos, né? Eu tava falando com meu pai, eu falei, pai, eu mudei muito desde que eu era criança, mas criança mesmo, criança bebê, porque eu me acho tão parecido, o quanto eu digo que eu cuido muito de mim, que eu dou muita atenção eu acho que essa criança interior agora eu vejo dessa maneira, né? Depois das falas da Suzana. Eu acho que é um desafio a gente ser honesto com a gente, né? Que as pessoas tentam influenciar a gente de tantas maneiras e às vezes a gente acaba fazendo coisas para agradar outras pessoas ou agradar um tal status que se define. E as coisas que a Tina sempre fala aqui para mim são sempre muito libertadoras, me agregam muito. Tanto na outra sala eu tinha perguntado para a Tina sobre pessoas desagradáveis que aparecem na nossa vida, né? E depois de falar com a Tina, aconteceu de eu encontrar essa pessoa desagradável que eu tinha falado e eu agi com muita maturidade na hora. E às vezes, né, o outro que o Cris falou é a gente se permitir errar. A gente vai errar várias vezes na vida, ninguém está imune nisso, ninguém é perfeito nisso. E acho que a gente respeitar os nossos erros e abraçar eles e tentar a cura deles, né? Não é errar por errar, mas tem que tirar a lição dele, saber por que errou, para evitar que aconteça de novo. Pelo menos não o mesmo erro, né? E eu quero agradecer muito vocês. Eu achei engraçado que eu perdi meu fone, então eu estava ouvindo com o telefone no ouvido e andando de skate para não perder o que vocês estavam falando. Então, muito obrigado a todo mundo. Agradecer demais. E, André, muito obrigado por essa sala. Dentro dessa sala várias vezes, é sempre engrandecedora. Gratidão, Rafa. Poxa, Rafa, eu acho que eu fui me descobrindo também no Clubhouse, talvez, na figura aí do que a Suzana trouxe. Quando a gente olha análise transacional... Rafa, eu me identifico com você porque eu fiz ciência da computação. Não parece, mas eu fiz, tá? E eu trabalhei com tecnologia, fui pro mercado financeiro, dei um monte de volta e sou uma metamorfose ambulante. Falei isso para a Tina ontem. Quando a gente olha a análise transacional, tem lá os 3 estados de ego, né? A criança, o adulto e o pai crítico, né? E aí, acho que na Suzana, acho que o convite que eu vou fazer a todos nós é sejamos crianças livres, alegres e soltas. Isso daí acho que é a maior diversão que eu trago. Me lembro muito do que você falou, Rafa. Eu sou uma criança aqui no Jornada Ágil. A gente fala de agilidade, fala sobre cultura ágil, mindset, metodologias, frameworks, fala tudo do mundo de agilidade, mas hoje, obviamente, a gente quis falar um pouco mais do lado da cultura, uma cultura de abundância, uma cultura, óbvio, e aí eu trouxe a Tina, porque eu também me conectei muito com ela nas salas que eu passei e ficava rastreando ela até a hora que eu consegui trazer ela para cá. Então, foi bem bacana ter a Tina aqui hoje com a gente, acho que todo mundo curtiu bastante. Tina, acho que fica uma mensagem final aqui, um convite final aqui para todos. Olha, só para ter ideia, hein? O Jornada Ágil é das 7h31 da manhã às 8h31. A gente já passou 1 hora de tão gostoso que tá esse playground aqui. Deixa eu só fazer antes. Ô, Suzana, eu coloquei lá no teu privado do Instagram, tá? Nosso contato, entre em contato conosco. Por favor, ótimo. Tá muito obrigada. De nada, gratidão. André, eu posso te pedir um favor? 2. Você complementa as 3 crianças para as pessoas entenderem na análise transacional o que é ser uma criança livre, por favor? São 3 estados de ego que na análise transacional eles estudam. Não sou formado, mas pelas mentorias que eu acabei passando lá pelo Instituto Gente, que é o instituto do Roberto Chiniachi, que acho que esse sim as pessoas conhecem. São 3 estados de ego, onde você tem a figura do pai, o pai crítico. O pai, ele é mais analista, ele é mais severo, ele olha o lado mais
o lado mais crítico mesmo, né? É o adulto. E você tem o estado da criança, onde você tem aí uma criança rebelde, uma criança livre, um estado de ego interior, né? Acho que esse é muito voltado para o interior, e óbvio, o papel nosso nas mentorias, nas transformações, é justamente trazer esse estado criança para a gente brincar, é o convite onde a gente brinca, onde a gente inova, um espaço de criatividade, um espaço onde a gente consegue muito, a gente não se sente podado, né? A gente se sente livre mesmo para poder brincar, né? E aí, nesses estados, aí a análise transacional, ela acaba olhando muito as relações, né, entre o pai, o adulto e o crítico, né? O pai é o terceiro. Então, nesses 3 estados, existem aí transações cruzadas, e a gente começa a entender, às vezes, por que uma pessoa, você fala uma coisa e ela entende outra, ou ela reage de um outro jeito, porque ela está num estado diferente. Então, às vezes, você faz uma pergunta de adulto, olha, que horas são? E aí a resposta dela é diferente. Ela, eu quero tomar sorvete. Então, ela está indo para um lado mais criança. Então, aí tem os conflitos ali, então, são as transações. Então, eu gosto bastante. Eu uso aí nas mentorias esses estados de ego, eu gosto bastante. Mas não sou formado, não sou especialista, nem nada, né? Então, são os 3 estados aí. O de pai, o de adulto e o da criança. Depois ele se subdivide em vários outros. Tá? Aliás, eu acho que até vale marcar um Jornada Ágil só sobre esse assunto. É muito bacana, assim, é bem apaixonante. Eu vou trazer daqui a alguns dias, aí a gente faz uma imersão na análise transacional. Seria a pessoa ideal, mas infelizmente ele não fala português, ele fala alemão e inglês. Wunderbar! Mas em português vai ser impossível. Eu sei. Aliás, esse é um desafio, Jaque. A gente recebeu algumas pessoas no Jornada Ágil em outros idiomas e a gente ainda não conseguiu resolver esse problema. A gente já conseguiu resolver 2. De pessoas que não estão no Clubhouse falar no Clubhouse. Então, eu do lado aqui do celular, eu ponho o computador e as pessoas falam e o celular capta, a gente resolveu. O problema da inclusão a gente resolveu, então tem pessoas que participam aqui do bate-papo, mas que não estão aqui como a Suzana, como o Pedro, o Bruno, o Rafa, o Cris, mas elas acompanham na internet. Por quê? Ou porque não tem o iPhone, ou porque não recebeu o convite lá. Agora, do idioma, traduzir quebra muito a dinâmica. Eu estou pensando ainda aí como resolver. Posso dar uma sugestão? Desculpa, Jaqueline. Depois eu falo. É muito rápido. Uma frase muito, muito forte da análise transacional você está ok, eu estou ok, mas nós não precisamos tomar café juntos. Ou seja, o respeito mútuo e entender a posição do outro. Era só isso. Eu vou ficar quietinha agora. Super obrigado por tudo que vocês me trouxeram hoje. Tina, muitíssimo obrigado de todo o coração e de toda a alma. Você me esclareceu coisas assim que foram muito importantes para mim hoje. E todos vocês, a história de cada um de vocês me tocou também. Muito obrigado e uma boa Páscoa para todos. Maravilhosa. Bom, foi o Eric Berne, o criador, né, da análise transacional. E acho que o que você comentou são as posições existenciais. É bem bacana, Jaque. Vamos marcar um capítulo aí, provavelmente no próximo final de semana, ou sábado ou domingo, para falar de análise transacional. Eu vou brincar, obviamente será uma análise ágil transacional. Tina, deixa uma mensagem para a gente aqui, para a gente fazer o desfecho aqui da sala, e o Cris também. Eu queria fazer uma parte, pode falar, Suzana. Sim. 2 coisinhas. Uma eu não sei se vocês conhecem a Ana, ela é tradutora, ela trabalhou com Obama, é uma mulher brasileira, eu conheço ela, e todas as salas que eu tive que ela traduziu, a sala não perdeu o fluxo. Ela é muito boa. Se vocês quiserem... Temos outra grande tradutora aqui que se chama Vanessa, tá? Vanessa! A Vanessa é a nossa grande tradutora, mora em Nagoya, no Japão. Jesus! Eu já ia contar que era aquela particularidade, mas não vou, tá? Vamos segurar, Vanessa. Mas valeu, vamos segurar, deixa a surpresa. Vamos fazer esse experimento, então. Vamos fazer, gostei. Eu vou pegar o
telefone dela e passo para vocês no privado Vamos também. trazer a Ana para o nosso grupo. Ana é bem legal. Traz a E aí, Ana. gente, a segunda coisa que eu queria indicar, e vendendo meu peixe, mas é um peixe que tem a ver com o que a gente está falando, tá? O meu filme, De Perto Ela Não É Normal, até que o André falou aqui, é uma adaptação da minha peça, e que a criança, esse estado da criança, tudo isso que a gente está falando aqui, eu tentei colocar no roteiro, acho que consegui em alguns momentos, mas é um filme que talvez leve a gente para esse lugar do ego, de repensar esse adulto com essa criança, essa relação. Ele está no Telecine, no Google Play, na Apple. Vou ver hoje à noite, viu, Suzana? E vou fazer a crítica cinematográfica dele. Ô, Cris, vamos fazer o convite. Todos assistam o filme e no final de semana que vem a gente fala sobre análise transacional. E mais outra coisa, vamos todos seguir o Ágil e a Cabala da Tina, e daqui a pouco também tem o meu clube que eu já criei, eu só não estou com tempo, é o Life Investments Group. O pessoal que está na audiência aí, vamos seguir os moderadores, ou quem quiser seguir cada um, pode ver o Insta também, meu Insta é aberto, da Tino, da Vanessa, do André. Vamos nos conectar cada vez mais, Pedrão também, Jaque, Rafael, Bruno, Suzana e Rafael, fora todos os nossos ouvintes e audiência. Show de bola! Nossa, já temos a mais... Cris, você já está um excelente mestre de cerimônias aqui, já está empossado. Satisfação, gratidão, it's a pleasure. We can do in many languages that you want. Konnichiwa, genki desu ka? Genki, Vanessa. Konnichiwa, irashaimase. Uau! Olha. Bacana. Bom, eu agradeço a todos aqui. Tina, acho que vale uma mensagem aí sua, final. Sim, a mestra tem uma mensagem que ela já me passou telepaticamente para fechar com chave de ouro. Chave de ouro. Ágil 60! Ninguém merece. Muito bom para domingo, né? Não, Suzana, Jaqueline, Rafa, Pedro, né? Vanessa, Bruno, Cris, né? Eu, pensando aqui no que a Suzana falou, seria muito bom a gente, todo mundo, assistir mesmo o filme e abrir essa sala com ela como convidada, para a gente estar contando para ela o que a gente viu e ela trazendo para nós aquilo que é real, que ela quis realmente passar e que a gente não sacou. Caramba! Eu acho muito legal, porque a obra é o criador. E a gente tem essa oportunidade, né? Mesma coisa que a gente vai no museu, começa a imaginar, eu gosto muito de museu, que momento foi aquele, como é que ele criou aquele quadro, o que será que ele queria dizer, né? E a gente vai ter a oportunidade de estar com ela, fazendo um laboratório, né, André? Aqui, aliás, já vamos deixar marcado, né? Tina, domingo que vem? Domingo que vem? E a gente anuncia, tá marcado. E a gente pega, e a gente pega esse link. Isso é maravilhoso. Nossa, muito legal. Dela. De perto ela não é normal. Dela. De perto ela não é normal. De perto ela não é normal. Ok. E a gente cria, viu, André, até uma roupagem bonitinha para estar todo mundo que viu o filme com essa roupagem aqui na foto, em homenagem a ela. Legal. E a gente, onde passar nas salas, vai falando, olha, veja esse filme que vai ter uma sala especial com Suzana, veja esse filme. Já está marcado, domingo que vem, dia 11, 7h30 da manhã. E cada um, gente, trazer, você aperta esse maisinho, você clica em 10 pessoas, no mínimo 3 vão responder. Então, vocês estão ouvindo, esquecem do maisinho. Esse mais aí, para quem está começando, quem está antigo, é para você apertar e tirar a malévola da sua vida, né? Eu fiz uma alusão muito grande a tudo que foi falado aí, aquele filme, né, infantil, Malévola, que ela era protetora, né, de Mor, e a gente, às vezes, é isso, a gente é protetor desse reino do inconsciente, né? E eu fiz um trabalho com os desenhos infantis, e aí Jung explica muito que a ânima é responsável por fazer a ligação entre o seu consciente e o inconsciente. Então, esse filme que a gente vai ver de Suzana vai fazer essa ponte. Então, ela é o guia. Como é que é feita essa figura? Como é que conta essas experiências, né? No filme Malévola, aquele
arquétipo, ele falava, olha, as experiências do homem como da mulher através da história da humanidade. Veja também esse filminho que vocês vão entender. Então, Malévola transitava entre os dois mundos e ela executava esse papel. Então, nós precisamos transitar entre esses dois mundos. O fato de possuir asas era uma clara alusão ao deus grego Hermes. Então, com as suas sandálias aladas, Hermes era o deus, o mensageiro. E é o que nós somos. O único que podia transitar entre todos os mundos. E você pode. Então, vamos transitar nesse filme dela e olhar com o olhar nosso a ótica que ela quis passar para a gente. Então, eu tenho certeza que vai ser uma sala tremenda e a gente vai estar praticando isso. Então, tire esses chifres, né? Os chifres de Malévola, eles representam virilidade, força, poder, fertilidade. Então, onde é que estão os seus? Qual é a consciência que você tem do seu reino? Quando você vê um desenho animado, busca nele Jung, você vai ver ali. E ali ela fala do feminino interior, da ânima, ela fala de volta para a atitude consciente da morte, né? Então vamos sair da morte hoje, né? Porque ele ressuscitou e seguir os nossos próprios personagens, né? E fazer com que esse feminino nosso interior dentro do masculino, porque ninguém é feito só de masculino e muito menos só de feminino, ele seja forte, ele represente a sua fada, ele represente a sua psique e esse equilíbrio compensatório. Eu acho que a sala de hoje foi para reverter isso. Sejam mais flexíveis, aprendam mais, tenham consciência mais, sabe? Tira essa vingança, tira esse contraditório de dentro de você e tenha uma consciência mais coletiva. Quando a gente sai disso, a gente rejeita tudo que não serve. Então, eu acho que ser ágil é fazer esse processo, ter essas antenas de Malévola aí, né? E destruindo tudo que é estéril, tudo que é morte, tudo que é difícil, tudo que é ruína. Então, Kabbalah é isso. Ela procura em você o que há de melhor. E, com certeza, a gente tentou passar uma versão da Kabbalah para melhorar você um pouquinho naquilo que você já é bom. Porque você é bom. É você que não sabe. Então, para de sacrificar o seu psicológico, para de morrer, busque seu equilíbrio, busque essa princesa Aurora, sabe? Que ela foi uma vítima escolhida, né? Mas naquele sono ali, quando ela desperta, ela realmente é o personagem principal, né? Do filme de Malévola. Então, que a gente tire as malévolas do caminho e ficamos só com os chifres que são compreensão, sabedoria e crescimento. Fantástico, Tina. Muito bom, obrigado, Tina. Gratidão. Eu vou deixar aqui a minha palavra final. Como Kabbalah aí na origem, né, significa recepção, eu vou convidar todos a sermos receptivos com esse renascimento no dia de hoje. Renascimento de conhecimento, de conceitos, renascimento da abundância, renascimento da prosperidade. E de forma ágil e com agilidade, a gente experimentar, a gente estarmos abertos a experimentar novas conexões, novos desafios, e que venham com medo e sem medo, tá tudo bem, no final vai dar certo, porque nós queremos, nós podemos. Então o convite de hoje é a sermos receptivos a essa nova vida. Eu adorei, amei, meus parabéns a todos aqui que participaram, Tina, Vanessa, Jaque, Rafa, Suzana, Rafael, Pedro, Cris, Bruno, todo mundo que acompanhou aqui na audiência do Clubhouse e fora do Clubhouse também. E nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro matinal diário com agilidade. Meus parabéns a todos. Muito obrigado, gratidão, uma boa Páscoa para todos. Vamos renascer todos os dias, cada sol é um dia. Vamos embora, pessoal. Maravilha! Beijos e abraços. Obrigado.